Muito bem, chegamos à aula 7 do nosso curso de Higiene e Segurança e nós vamos ver hoje jornadas de maturidade, o que está acontecendo com as boas empresas líderes do mercado, como é que elas evoluem em termos de higiene e segurança. Então nós vamos ver o que acontece, as prioridades da empresa, vou dar um exemplo de uma jornada que a gente conhece bem, que foi criada na Austrália, vamos falar de erro humano, porque as pessoas erram e as máquinas falham, vamos ver ferramentas disso, como que a gente trata o erro humano e algumas dicas finais desse curso para vocês. Então, tudo começa com moral e ética, vocês vão entender depois que a jornada também tem a ver com moral e ética. E o exemplo que eu gosto de dar de moral e ética é baseado em alimentos. Eu digo que moral é feijão com arroz e digo que ética é casca de banana. Vamos ver o exemplo. Feijão com arroz. Tem gente que come muito, tem gente que come pouco. Tem gente que não come. Tem gente que come em dias alternados. Tem gente que come muito feijão, pouco arroz, ou muito arroz e pouco feijão. E com a fase da sua vida, você também muda, come mais ou come menos. Esta é o conceito de moral. Moral varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de país para país. Na sua própria vida, você vai envelhecendo e mudando os seus conceitos de moral. Agora, ética, imagine uma casca de banana no chão. Uma pessoa vem e pega aquela casca de banana e põe no lixo para que uma pessoa não escorregue. Então ela está cuidando de si e do próximo. Isso é ética, isso é um valor interno muito importante. Então tudo começa para nós se você tem esses valores de moral e ética. E daí segue o conceito de preço e de valor. Então se eu pergunto, e eu pergunto em todas as aulas para os alunos, quanto custa, você tem carro? Tenho. Quanto você quer no carro? Ele fala, 30 mil reais. Então ele tem preço. Perfeito. Então isso é preço. Agora se eu pergunto, quando eu pergunto em seguida, quanto você quer pela sua mãe? Não, aí não. Ah, bom, então sua mãe não tem preço, então sua mãe é valor. Então a gente, essas jornadas vão pegar a empresa e sair de preço para valor. Valor é uma coisa intrínseca, é o final da jornada, quando ela fica resiliente. Valor é a vida humana, né? E a pergunta que eu deixei na aula passada é o que você deve perguntar para o seu funcionário se ele vai entrar no lugar, se você deixa ele, se você é o chefe dele. Então, quando ele pede para as pessoas falarem, elas dizem, pergunta se ele sabe fazer a tarefa, pergunta se ele está treinado, pergunta se ele está bem, dormiu bem, pergunta se ele está com as ferramentas corretas, se ele fez uma pequena análise de risco. Todas essas são perguntas válidas, mas tem a ver com a moral. Nós vamos chegar na E. A pergunta que você tem que fazer para o seu funcionário é a seguinte, você deixa o seu filho entrar e fazer o trabalho? Passa tudo na cabeça da pessoa. E se ela falar deixo, é então porque realmente a segurança é um valor para ela e ela acha que está tudo seguro. Então você cuida de si e cuida do seu maior valor, que é seu filho, né? Então essa é a pergunta que você deve fazer para o seu funcionário, se você quer realmente saber se ele tem valor já como segurança, como higiene, como análise de risco dentro dele, né? Então a pergunta é para vocês, segurança para vocês vai ser um valor ou vai ser uma prioridade? Que a empresa muda de prioridade, muda de produção, muda de chefe, muda de tudo, e você não liga para mais para a segurança. Não, só esse mês, porque a produção atrasou. Só esse mês pode morrer alguém, devia ser valor para você, pode morrer você, que você não quer morrer para a sua família, né? As chamadas jornadas de evolução cultural, como é que elas começaram? Elas começaram com uma chamada curva de Bradley, que a Dupont fez 3 estágios da empresa evoluindo em termos de segurança. Depois a própria Dupont fez 4 estágios. E ultimamente, nos últimos anos, são 5 estágios. Por exemplo, a Shell usa uma jornada muito boa chamada Hearts and Minds. Você pode entrar na internet e pegar informações. Eu vou dar a que a gente conhece mais, que é a mais completa, que é a GMIR, que veio depois e foi criada na Austrália, né? Então as 5 etapas são mais ou menos assim. Os nomes mudam um pouquinho, mas geralmente são esses nomes mesmo, né? Você começa num estágio básico, que você fala, acidente acontece, é azar, morreu. Depois você passa para o estágio reativo, que evita um acidente similar. Não deixa ocorrer. Se ficou traumatizado, não deixa ocorrer. No estado que a gente chama de planejado ou cumpridor, você evita incidentes, você já tem os programas de evitar, você cumpre a lei, você planeja para cumprir a lei, né? Finalmente, o estágio proativo. Opa, todo mundo está envolvido, a gerência está preocupada e está fazendo ferramentas de análise de risco. E o último estágio é o resiliente, né? É a forma como a gente faz negócios. Então, em inglês, Anglo-American fala assim, this is the way we do business. Quer dizer, não morre pessoas. Então, a BHP, outras empresas, se tem uma mina que está matando gente, eles fazem o programa, treinam, e ela continua matando gente, eles vendem o negócio. Nós não trabalhamos
com uma empresa que mata pessoas. Então tem que ser um valor, tem que ser uma atitude interna muito forte, tem que ser uma cultura de segurança, não é? As bolsas tinham os investimentos verdes, né? Começaram uns 20 anos atrás. Você não investia numa empresa que poluísse. Hoje, eles querem saber quantas pessoas vocês matam e morrem na sua empresa, né? São investimentos seguros. Já existe esse tipo de preocupação lá fora, né? Então, aqui não tem cuidado nenhum no primeiro estágio, culpa alguém, acha um acusado e demite o cara, né? Cultura da conformidade. Nós seguimos a lei, estamos satisfeitos. E se morrer alguém, mesmo seguindo a norma? E a cultura do comprometimento já é proativa. Aqui já está mudando, né? Isso aqui em inglês tem duas palavras. Tem responsible, que é responsável, e tem o accountable, onde você fisicamente, pessoalmente responsável. Você vai pagar, vai sentir na pele se acontecer alguma coisa errada. E até aquele exemplo tradicional que o pessoal dá, né, do café da manhã de ovos com bacon. Então, você toma um café de ovos com bacon, a galinha ela é responsável pelo seu café, né? Agora, o porco foi pessoalmente responsável pelo seu café por causa do bacon que ele deu à vida, né? Então, você tem que pensar na sua empresa assim, cuidando dos outros e sendo pessoalmente responsável. E seu estilo de vida é o último estágio, né? Então, tem algumas características técnicas, se eu quiser falar de cada estágio. Então, eu falo, não tem avaliação de risco, é uma avaliação depois que acontece, tem avaliação rotineira para pegar os riscos, antes de acontecer qualquer coisa, investiga a causa raiz e, finalmente, resiliente. Não é que quando você for resiliente, nunca vai ter um acidente. É que a probabilidade é a mais baixa possível se você considerar um ser humano. E você fez tudo que era possível dentro da arte e da ciência para não ter um acidente, né? Agora, se não tiver liderança comprometida, esquece. Eu conheço um monte de empresa que o nível médio gerencial para baixo tem excelentes técnicos, muito dedicados à segurança, higiene e gerenciamento de risco, mas a diretoria e a presidência, os vice-presidentes, não estão ligando a mínima, é a da boca para fora, né? Quando tem um grande acidente, analise como é que a diretoria está respondendo ao acidente. Ela estava preparada? Era valor para ela, a vida humana dentro da empresa? Ou era só a produção que interessava, né? Então, a gente tem que ter a liderança comprometida. Vou dar um exemplo de um presidente de uma grande empresa ligada em segurança, o Dupont. E o presidente internacional veio para o Brasil e lá em Alphaville desceu as escadas correndo porque estava atrasado para pegar o voo e não pôs a mão no corrimão. Lá embaixo tinha um funcionário limpando o chão, mas a cultura é da empresa. E o funcionário nem sabia que ele era presidente ou não. Ei, mandou parar e volta, que você desceu sem pôr a mão no corrimão. O funcionário. E o presidente subiu, agradeceu e desceu pondo a mão no corrimão. Então fortifica a cultura da empresa, né? O GMINIM, que é o Global Mineral Industry Risk Management, começou na Austrália, na Universidade de Queensland, pelo professor Jim Joy. Montou um programa que foi pago pela Anglo, depois pode ser estendido a um monte de empresas. Aqui no Brasil, nós somos representantes e damos para Yamana, Gold, Queiroz Galvão, Oligás, Anglo American, Petrobras, já assistiu Andrade Gutierrez e assim por diante, o treinamento. Como é que funciona isso aqui? Vamos ver as características, né? Ele tem 5 estágios, como eu falei para vocês, e em cada estágio a gente analisa 6 elementos de pessoas. São características das pessoas agindo dentro da empresa. E 17 de sistemas. Como é que são os sistemas de prevenção, emergência, etc, né? E são 23 elementos que a gente analisa para cada empresa. Com quem? Com os próprios funcionários. Eles são treinados pela gente, a gente faz perguntas, a gente dá a bússola, mas eles é que têm que avaliar a própria empresa, né? E eles são em 4 níveis. 4 níveis. Um dia tem que vir a diretoria e a presidente, senão a gente não vende o programa. Porque se os presidentes e diretores não sabem o que está acontecendo, não vão dar o dinheiro, não vão dar valor. Depois, 5 dias são os níveis universitários. Todo mundo, seja do RH, seja do operacional, seja da manutenção, todo mundo é igual. É consciência, é atitude, é valor à vida humana. Então, as ferramentas são iguais para todo mundo, né? Na sua casa você vai aplicar isso aí. Depois tem 20 horas que é para o pessoal já operacional, supervisores, coordenadores. E 6 horas, na mesma linguagem, mais compacto, ferramentas simples, para o chão de fábrica. Então a gente começa com a liderança, senão a gente nem começa, né? Então são os 4 níveis que a gente apresenta, o G4, G3, G2, G1, e tem que estar toda a empresa e começa lá em cima, com a liderança, né? Objetivos. O
programa é muito interessante porque ele tem alguns objetivos e alguns resultados práticos muito bons para a empresa, né? Que todos tomem as decisões corretas com relação a risco. Todos. A mulher que serve o café e o presidente da empresa. Tem uma situação de risco no seu nível de competência, tome a decisão certa. Use as ferramentas do seu nível gerencial. Não é? Eu vi grandes sugestões de gente lá embaixo na linha, né? Eu lembro de uma passadora de café que falou assim, olha, mas eu venho correndo com o café e o tapete escorrega, eu posso cair, já vi engenheiro escorregar. Então, sugestão dela, botar antiderrapante, né? No nível dela, no curso de 6 horas, né? E que a empresa toda adotou, né? Ele quer uma mudança cultural das pessoas, indo para valor, saúde das pessoas, né? Valor individual. E a gente quer zero lesão. Eu não falei um zero incidente. Pode acontecer um tropeço, pode acontecer uma máquina quebrar, um fusível queimar, tudo bem. Mas não queremos ninguém morto, ninguém machucado, ninguém seriamente ferido voltando para casa. Então são os objetivos do programa. E as taxas de acidente das empresas que a gente tem trabalho realmente melhoraram muito, né? Depois, o objetivo deste programa é dar um diagnóstico da empresa. E a gente tem visto que o cara fala, não, mas eu tenho ISO 9000, ISO 14000, ISO... certificado na parede. Não vou dar nome de empresas que se achavam top de mercado quando os funcionários fizeram o diagnóstico de onde elas estavam na jornada, que eles achavam que era resiliente, estava entre o básico e o reativo. Empresas grandes de bom nome. Que a gente pergunta para funcionário o que está acontecendo realmente na empresa, como ela está funcionando, o que acontece quando o chefe não está olhando. Não é? Então, te dá um diagnóstico, a empresa sai com vários diagnósticos feitos por vários grupos diferentes da empresa, o que é interessante porque as pessoas percebem riscos diferentes. Um acha que aqui é um alto risco, outro acha que é baixo. As pessoas têm visões diferentes, como o pessoal do escritório achou que só tem problemas e condições perigosas lá embaixo da mina, ou lá na rodovia. Aqui no escritório não acontece nada de problema, né? Então, sai um diagnóstico e um plano de ação. Já que nós estamos no nível cumpridor, eu quero como é que eu vou no próximo ano para subir. Então, tem 23 elementos que os próprios funcionários vão dizer o que tem que melhorar. Bom, os diretores compram o programa, os gerentes e funcionários dizem o que tem que melhorar, só não vai implantar se não quiser. Né? Porque não foi um consultor que veio de fora falar, faça isso. Quer dizer, ele tem que engolir algum sapo. Não, você que diz o que tem que fazer. Então, fica mais fácil e lógico da pessoa implantar o programa e evoluir. E dentro desse programa, a gente gosta de falar, pessoas erram e máquinas falham. Então, tem ferramentas para tratar ambos os programas. Eu vou falar um pouquinho mais de pessoas que erram. E como é que são os erros que as pessoas fazem? Porque antigamente falava ato inseguro. Isso não existe mais nem na lei. Ato inseguro não existe. Existe erro humano. Se vocês quiserem ler alguma coisa a mais, vocês procurem o James Reason. Reason, R-E-A-S-O-N. Ele que veio com toda essa teoria, que são 6 tipos de erro humano, que são as involuntárias, 3. Deslize, lapso e equívoco. E as voluntárias, violação cultural, violação específica e sabotagem. Cada uma é tratada diferente. Aquelas involuntárias, os erros voluntários, todos nós cometemos. Eu cometo, todo mundo do estúdio aqui comete, você comete, seu pai comete, seu chefe comete, o motorista de táxi comete. São involuntários. São da característica do ser humano. A gente é assim, a gente é limitado. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente ver isso aí. E eu sou um bom funcionário, você é um bom funcionário, o outro vai punir o bom funcionário por causa de deslize, lapso, equívoco? De jeito nenhum. Está tudo errado, a ferramenta não vai funcionar. Vamos dar uma olhada. Deslize é um pequeno movimento involuntário que você não queria fazer. Então, eu deixei alguma coisa na borda da mesa, bati sem querer, caí, quebrou o copo. Eu não queria derrubar o copo. Foi sem querer, eu estava conversando, virei e derrubei o copo. Isso se chama deslize. É, num instante, um movimento involuntário. Vai me punir? Não. Eu tenho que bolar um jeito de não deixar isso acontecer. É diferente. Lapso é um instante, é uma falha de memória instante assim, que a gente faz. Às vezes a gente levanta de noite e fala, vou na cozinha pegar alguma coisa. Quando você chega na cozinha, você fala, que é mesmo que eu vim pegar aqui na cozinha? Isso é um lapso. Você está fazendo checagem de 15 itens de segurança. Toca o telefone no 5º. Você atende, quando você volta, você não lembra se era o 6º ou o 7º. É um lapso. Mas você é um bom funcionário, você está trabalhando com segurança. Né? Então, são
coisa. Quantas vezes você assina um documento que alguém te traz uma caneta, você acaba de assinar um documento e põe a caneta no seu bolso? Você não é ladrão. Isso é apenas um lapso. Né? Equívoco, você faz toda a tarefa, demora um tempo, 10 minutos, 1 hora, um dia. Você faz a tarefa achando que está certo o que você está fazendo, mas não está. Às vezes você acha que tem competência e não tem, é uma competência imaginária. Às vezes o chefe fala para você, o eletricista faltou. Eu vi outro dia você mexendo numa tomada, dá para você quebrar o galho ali e hoje à noite fazer a nova ligação para mim? Você não deveria, você não é eletricista, você não está treinado na RN10, mas você faz para ajudar, você acha que está ajudando e você está cometendo um equívoco. Né? Então esse equívoco. Né? Violação cultural é aquela que todo mundo faz. Não adianta bater num cara só. Brasil, vou dar alguns exemplos. Andar de carro na estrada. Todo brasileiro, toda a maioria, né, 95%, anda acima do limite de velocidade. Diminui no radar, passou o radar, ele acelera. É uma violação cultural. O Waze indica o radar para você já diminuir e não ser pego no radar. Se você é pego, você nunca fala, pô, cometi uma infração, tá certo, gostaria mesmo de ser multado, a multa devia ser até maior. Você não fala isso, você fala, que azar. E volta a correr. Né? A hora que cultura. Teve uma visita de professores japoneses na USP, recentemente. E eles andaram numa avenida grande, a Melo Moraes, que chama Avenida da Raia Olímpica, que é do lado paralelo ao rio. Ele é muito longo e tem muitas lombadas. Então o ônibusinho com o professor da USP levava os professores japoneses. E aí o japonês falou, mas essas lombadas, isso incomoda, por que tem lombada? E o professor falou, não, é para o pessoal não ir acima do limite de velocidade. Mas aí os japoneses perguntaram, ué, mas já não tem a placa? Está lá a placa de 50 km. A cultura do japonês é de valor, respeito às leis. A nossa não é. E depois a gente acha ruim que morre tanta gente no trânsito. Né? A nossa cultura. Agora, adianta você multar? Nós continuamos andando mais rápido. É uma solução que não funciona. Me dá um exemplo de como funciona. Eu vou dar 2. Na Califórnia, eu lembro que tinha muito carro da polícia rodoviária, a cada 15 minutos saía um do posto. E eles vão no limite de velocidade. E ninguém pode andar acima deles. Quando você tenta passar, ele buzina. Se você passar, você é multado na hora. Tá bom, ninguém vai andar acima do limite. Né? Tem uma estrada no Chile, em que entre a saída da cidade e a chegada na indústria, são 160 km, você tem que ir a 80 km por hora e demora 2 horas. Quando você sai, tem um pedágio. Quando você chega, tem outro pedágio. Eles falam, se você saiu de lá, você tem que demorar 2 horas para chegar. Se você demorou 1h30, porque você veio a 120, não tem problema. Senta para o estacionamento, fica parado meia hora lá no sol e só depois eles abrem o portão para você entrar. São outras medidas preventivas para deixar a coisa fluir de uma maneira melhor. Né? Violação específica é um cara que faz, é um cara teimoso. Né? Então você vai falar com ele, vai treinar ele e 1 hora é medida disciplinar. Esse sim, depois de um certo tempo, é medida disciplinar. Máquinas falham, pessoas erram, máquinas falham. Então, tem ferramentas de análise de risco, desde as mais simples, como a APR, Análise Preliminar de Risco, ou Job Safety Analysis, ou RAC, e tem as específicas, RASOP para a indústria petroquímica, FEMECA, componentes que podem falhar, aí tem um monte, tem um curso específico de ferramentas. Né? E o erro humano, a gente corrige ele com engenharia de fatores humanos. A gente procura fazer, principalmente deslize, lapso, equívoco, coisas inteligentes que não deixam a pessoa fazer o erro, ou se fizer, a gente chama, o projeto tolera erros. O projeto admite que você erre, mas que ninguém se machuque. Né? São coisas inteligentes. Chama-se engenharia de fatores humanos. Né? A gente pode perguntar, um cuidadoso motorista de ônibus, muito cuidadoso, 45 pessoas no ônibus, de repente uma criança, um bebê corre na frente, ele dá uma guinada com o ônibus, não machuca a criança que está de bicicleta ou o bebê, mas arrebenta metade dos passageiros. O que passa na cabeça de uma pessoa que num segundo está protegendo 45 pessoas e no segundo seguinte está protegendo uma só em detrimento de 45? Como que a gente faz? Como que treina as pessoas para esse tipo de acidente? Né? E você tem, por exemplo, computador. Você tem um monte de lugares para ligar atrás com um monte de fio. Pode reparar que eles são cada um diferente do outro. Você não consegue botar um no lugar do outro. Então, são uma medida inteligente para não ter um deslize, né? Por exemplo. Né? Você pode ter cintos de segurança que quando você fecha a porta, eles têm carros que eles automaticamente fecham. Então, você não tem um lapso. Né?
você vai trabalhar com equívoco, põe alguém trabalhando junto com aquela pessoa, gabaritado, vendo se ele não está errando, não está se distraindo, não está fazendo a tarefa errada, né? E a NIOSH tem um negócio chamado, vou passar para frente, controle de equívoco, tem um monte de exemplo, etc. A NIOSH, que eu já falei para vocês, ela tem o PDT, Prevention Through Design. Entre na internet, que você tem um monte de exemplos de como você vai fazer a prevenção através do projeto. É muito interessante entrar nisso aí, né? Na NIOSH, né? Tem um monte de exemplo para vocês lerem, sabotagem. Sabotagem já não é uma coisa da empresa, sabotagem é uma coisa de chamar a polícia, né? E fazer uma investigação policial, né? Então não é punir funcionário que faz deslize, lapso, equívoco, não é punir. É ser inteligente, fazer prevenção, agir na base da pirâmide, dos desvios, né? Entre no PDT, é a minha dica final, que tem muita coisa boa para vocês verem sobre esse assunto. E eu vou falar rapidamente sobre 5 coisas muito simples, que são muito sérias para te ajudar na área de segurança. O primeiro é o PDCA, né, do gerenciamento de risco, que é o círculo de planeje, desenvolva, cheque e aprimore. É sempre contínuo. Se o P é grande, o aprimoramento é pequeno, você perde menos tempo depois. Chama PDCA. Isso é uma coisa, P grande, o resto é pequeno, né? O sistema 5S é um sistema japonês de 5 palavrinhas, que eu resumi aqui para vocês, que você deve usar na sua vida o tempo todo, no seu emprego, no seu projeto, que é ordem, achar as coisas, jogar fora o que não serve. Isso tudo cria condições perigosas, desvios e etc. Os 5 porquês da Toyota. Você quer investigar acidente e condição perigosa? Faça 5 vezes pelo menos a pergunta por quê. Por que tem óleo no chão? Ah, porque a válvula vazou. Mas por que a válvula vazou? Ah, porque é uma válvula de má qualidade. Mas por que a válvula de má qualidade? Ah, porque ela foi comprada pelo menor preço. Mas por que comprada pelo menor preço? Porque é a política da empresa. Mas por que a política da empresa é assim? Ah, para economizar. Você começa a entender como as coisas funcionam. Faça 5 vezes a pergunta por quê. A roda de Nerdley, que eu vou encerrar para vocês, é uma roda cujo pneu é a higiene ocupacional, que nós vimos tudo do ambiente de trabalho, né? Ruído, iluminação, conforto térmico, gás. Esse é o pneu. Você tem que trabalhar dentro de um ambiente de trabalho que seja muito bom em termos de higiene. Dentro da roda você tem 3 eixos, que é pessoas competentes, equipamento adequado à finalidade e práticas de trabalho seguro. Essa roda, toda vez que você for fazer uma tarefa, pense nela e você vai descobrir muita coisa. Que se tudo isso acontecer, pneu bom e 3 eixos bons, a produção é segura. Vamos dar um exemplo como a gente pensa que está fazendo as coisas corretamente. Equipamento adequado à finalidade. Quem aqui já não cortou uma linha com o dente? Linha não é para cortar com o dente, é com tesoura. Quem aqui nunca apertou um parafuso com uma faca? Faca não é para apertar parafuso. É chave de fenda. Então a gente começa com pequenas coisas e vai aumentando, até uma hora que o acidente acontece. Foi um prazer ter apresentado um sumário para vocês de gerenciamento de risco, englobando higiene e segurança, e espero encontrá-los outras vezes no futuro. Muito obrigado.